Olá, querido, querida, bom dia, que Deus te abençoe, seja conosco em mais uma manhã de domingo, nessa classe de Escola Bíblica Dominical. Que bom que nós estamos juntos, outro domingo, hoje dia 24 de maio de 2020. Eu quero mudar um pouco a dinâmica do que eu tenho feito nas últimas classes. Normalmente a gente tem sempre encerrado a classe com oração. Hoje eu gostaria de começar com uma palavra de oração, então eu peço a você que nessa hora feche os seus olhos, eleve a sua alma, seu coração, os seus pensamentos à presença do Pai e vamos orar. Ó Senhor bendito, nosso Deus, quem somos nós, Senhor, para entrarmos em Tua presença? Nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, somos inconstantes, Senhor. E o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é a santidade da santidade. Oh Deus, que distância gigantesca. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho, que encurtou essa distância, que nos abriu um novo e vivo caminho à Tua presença, que se fez pecado por nós, que pagou o preço, Deus, de tudo aquilo que nós ainda não somos, e que também pagou o preço de tudo aquilo que nós somos, mas não Te agrada. Obrigado, Jesus, pela obra do Teu Filho. Obrigado, Deus, pela intermediação do Teu Espírito, que, como a Tua palavra nos ensina, intercede por nós diante de Ti com gemidos inexprimíveis. É uma linguagem incompreensível para nós humanos, mas uma linguagem que o Senhor conhece. E dentro das três pessoas da Trindade, vocês conversam entre si a nosso respeito, e o Espírito Santo intercede por nós. Dessa maneira que o Senhor entende, dessa maneira que Ele se expressa e o Senhor compreende. Nós não conseguimos nem nos expressar direito diante do Senhor, não segundo aquilo que o Senhor é digno, não segundo aquilo que o Senhor merece. Mas, ó Deus, muito obrigado, porque esse mesmo Espírito nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Por bondade, Senhor, faz com que esse Espírito fale aos nossos corações. Quem pode descer ao mais fundo da alma do homem, senão o Teu Espírito? Quem pode, ó Deus, falar ao fundo dos nossos corações, promover reais mudanças, reais transformações, senão o Teu Espírito? Faz isso nessa manhã, Senhor, por bondade, por graça, por dádiva do Senhor, porque nós não merecemos isso que Te pedimos. Fala conosco, conduz-nos, Senhor, nesses minutos que estaremos aqui. Nós Te pedimos, por bondade e graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos queridos, vamos contextualizar o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando sobre esse livro aqui, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Ele aqui não está em formato de livro, está em formato de PDF impresso. É uma alternativa que você tem também para adquirir essa literatura, que eu recomendo. Recomendo que você tenha, inclusive, como uma literatura de cabeceira, porque ela trata de temas recorrentes e muito práticos a respeito da vida cristã, e você pode adquirir tanto em formato de livro como em formato de PDF. Eu quero só contextualizar onde nós estamos no estudo dessa perspectiva das disciplinas espirituais. Primeiro, a importância de estudarmos a respeito de disciplinas espirituais. Você se lembra que nós somos indisciplinados por natureza. A nossa natureza humana caída
ela tende a todo tempo à indisciplina. Ela quer o que é melhor para ela, ela não quer ter trabalho, ela quer aquilo que é mais confortável, ela quer aquilo que agrada a sua carne, a sua mente, ao seu coração. Então, se nós ficarmos entregues à nossa própria natureza, o fim não será bom. Porque a nossa natureza, ela não clama por Deus. A nossa natureza clama pela carne, clama pelo conforto, clama por aquilo que não tem a ver com a santidade de Deus. Mas para entrarmos na perspectiva do desenvolvimento de uma vida de crescimento espiritual, nós precisamos de disciplina. E disciplinas espirituais têm a ver com isso. Você se lembra que o termo disciplina, eu tenho falado isso aqui domingo após domingo, mas é muito bom para nós fixarmos. Disciplina vem do latim disciplinae, que quer dizer treinamento. Então, quando nós estamos falando de disciplinas espirituais, nós estamos falando sobre treinamento espiritual. Nós estamos falando sobre discipulado. E toda disciplina, ela precisa ter um alvo, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter um objetivo. Se a disciplina não tiver um alvo, ela não tiver um objetivo, ela vira um compêndio de regras absolutamente intragáveis e sem sentido em si. O objetivo da disciplina espiritual é ser ou nos transformar conforme a imagem de Cristo, sermos conforme Cristo é, porque essa é a proposta, esse é o altíssimo padrão da palavra de Deus, sermos conforme Ele é, esse Deus que nós acabamos de orar, santo, 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 a santidade da santidade. A proposta da Bíblia é sermos igual a Ele. E isso é um tremendo desafio. Mas Deus nos deixou um caminho, que é um caminho de aprofundamento na sua santa palavra. Ele nos deixou os seus parâmetros, nos deixou os seus valores, nos deixou as orientações escritas, e nós precisamos nos disciplinar, sermos treinados nesse padrão. Só assim nós seremos conforme a imagem do seu Filho, só assim viveremos uma vida piedosa, que é uma vida conforme Cristo viveu. Nós já estudamos sobre 8 disciplinas. Nós começamos estudando sobre a disciplina da absorção bíblica e a importância dela, a fundamentalidade dela. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, tudo mais vai ser filosofia. A autoridade viva da palavra de Deus é que nos diz o que nós devemos ser e como nós devemos fazer. O que ela diz que é. O que ela condena, está condenado. O que ela diz que precisamos ser, nós precisamos ser. Os caminhos que ela estipula são os caminhos que nós precisamos seguir. Então, é a disciplina da absorção bíblica que fundamenta todo o processo de desenvolvimento de discipulado cristão. Depois da disciplina de absorção bíblica, nós estudamos sobre a disciplina de meditação bíblica. Depois da meditação, nós estudamos sobre a disciplina da oração. Depois da disciplina da oração, nós estudamos sobre a disciplina da adoração. Depois da disciplina da adoração, nós estudamos sobre a disciplina do jejum. Você lembra que nós pulamos um capítulo, né? Fomos para a disciplina do jejum na semana retrasada, porque na semana passada nós não estivemos aqui, mas nós estudamos na semana retrasada sobre a disciplina do serviço, e agora nós vamos entrar na 8ª disciplina, que é a disciplina da mordomia cristã. Eu espero que você já esteja aí com o capítulo 8 impresso em mãos. Ele foi mandado aí em PDF para o grupo da igreja, e vamos acompanhando juntos mais esse desafio de falarmos nessa classe sobre a disciplina da mordomia cristã. Muito bem, sem me alongar muito, vamos entrar aqui agora então já no desenvolvimento do capítulo 8. Você vê aí disciplina da mordomia com o propósito de alcançar a piedade. Veja, objetivo da disciplina, nós temos que estar olhando sempre para isso. Qual é o propósito? Sermos conforme a imagem do seu Filho, sermos conforme Ele é, alcançarmos uma vida piedosa. Então, hoje nós vamos falar, provavelmente, só sobre os 3 primeiros pontos, e no outro domingo nós vamos falar sobre os pontos seguintes, até o encerramento da lição. Nós não vamos conseguir encerrar hoje, porque é uma das lições que mais se estenderam aqui, são 6 pontos, ficaria muito maçante e muito tema e muito assunto. Para a gente ter uma melhor absorção, nós vamos até o tópico 3, e depois no próximo domingo vamos 4, 5 e 6. Vamos entrar agora direto no nosso objetivo do dia de hoje, para falarmos sobre mordomia cristã. Vamos lá então. O objetivo de estudarmos sobre a mordomia hoje é conduzir-nos a uma compreensão bíblica e vivência prática a respeito da doutrina da mordomia cristã.
Eu acredito que você já deva ter ouvido falar sobre essa disciplina, sobre essa doutrina bíblica da mordomia cristã. Muito provavelmente sim. É possível que você não conheça essa doutrina. Nós vamos esclarecer do que ela se trata. Mas mesmo que você já tenha ouvido falar ou não tenha, nós vamos aprender sobre ela hoje, mas a ideia não é apenas uma compreensão, é uma vivência prática a respeito do que é mordomia cristã. E para fazer isso nós temos um texto que vai nos guiar e que vai ser o pilar central dessa classe sobre mordomia cristã, que é o texto base que está aí em Salmo 24, versículo 1. Peço a você que abra lá então a Santa Palavra de Deus, no livro dos Salmos, no capítulo 24, no versículo 1. Acompanhe comigo esse texto. Salmo 24, 1, nosso texto base hoje. Diz assim a Santa Palavra do Senhor. Preste bem atenção. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu vou ler novamente. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vamos avançar então para a nossa introdução, e nesse início de introdução você já vai entender, se você ainda não tem muito clara na sua mente, ou você nunca ouviu falar sobre a respeito, você nunca ouviu falar sobre, ou você nunca ouviu falar a respeito da disciplina da mordomia cristã, você vai entendê-la a partir de agora. Mordomia cristã. Uma vez que tudo é de Deus, você concorda com isso? Não foi isso que nós acabamos de ler? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja, não sou eu que estou falando isso. Fosse eu que estivesse falando, você podia duvidar, você podia levantar todas as teses. Mas é a Bíblia que está falando, é o próprio Deus que está falando, que a Ele pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo que nela existe, o mundo e tudo o que existe nesse planeta pertence a Deus. Então, uma vez que tudo é de Deus, ou seja, todas as coisas foram feitas por Ele, acontecem por meio dEle e são para Ele, conforme diz o texto de Romanos 11:36, que dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, já que tudo é dEle, o que Deus nos entrega são concessões, são dádivas, são presentes, não são nossos. É dele. E ele nos entrega, ele nos concede aquilo que é dele, por graça, por dádiva, para sermos meros administradores. E isso tem um propósito, com o fim de glorificar a Ele mesmo. Então, eu fiz algumas pausas durante essa leitura do primeiro ponto da introdução, mas agora eu vou ler sequencialmente para ficar bem fixado na nossa mente. Uma vez que tudo é de Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, acontecem por meio dEle e são para Ele, conforme o texto de Romanos 11:36, o que Deus nos entrega são dádivas, são concessões por graça, para sermos meros administradores com o fim de glorificá-lo. Então você imagina, agora você dá uma olhada aí em volta, tira um pouco o olho da tela e começa a olhar em volta de você. Por exemplo, não sei se aqui tem uma TV. Essa TV que está aqui, a doutrina teológica me diz que ela não é minha, ela está na minha casa. Ela me foi concedida por Deus. Mas se a Deus pertence a terra, o mundo e tudo que nele existe, essa televisão é dele. E você começa a olhar aí agora em volta de você, esse celular é dele, essa caneta é dele, vá olhando em volta de você e tira um pouco o olho da tela, toma essa liberdade, olha um pouco em volta de você, contempla tudo isso aí que está em volta de você. A Bíblia diz que isso é de Deus. Você e eu
somos meros concessionários. Lembra da história da rodovia pedagiada? Aqui em Petrolina, no interior, nós temos pouco. Mas se você sair daqui e for por Feira de Santana, for até Salvador, você já entra na BR-324, tem um pedágio. Se você sair e for lá por Recife, for descer em direção a Cabo de Santo Agostinho, lá já tem pedágio. O que é um pedágio? Foi uma rodovia que era do governo, do estado, e ele concedeu, durante um determinado período de tempo, a uma empresa para administrar aquilo ali. Foi uma concessão. Não é daquela empresa. Continua sendo do governo, como qualquer outra concessão pública. Então veja que é o mesmo raciocínio. O que tem aqui, o que tem aí em volta de você, espero que você tenha olhado, gaste um tempo olhando as coisas, eu estou olhando várias outras aqui, que estão ao seu redor, isso é de Deus, isso não é seu, você é um mero administrador. E o administrador, ele tem que ter um propósito e um objetivo. Normalmente, nos âmbitos de gestão e de administração moderna, o administrador é aquele que produz resultado para uma empresa. Mas no sentido espiritual, o administrador, ele administra aquela concessão que foi lhe dada temporariamente para glorificar a Deus. Tudo isso que está ao seu redor, quer você tenha isso absorvido até agora ou não, entenda e aprenda. Está sob o seu poder e sob a sua perspectiva temporária, eu não digo poder, está sob a sua guarda para glorificar a Deus. Isso é a doutrina da mordomia cristã. Veja o segundo ponto da introdução. Nenhum cristão genuíno é capaz de negar a doutrina da mordomia cristã. Esse entendimento, ele é até simples e ele é até fácil de ter. Você não vai brigar com a Bíblia, não vai brigar com o texto. Se o texto está dizendo que ao Senhor pertence a terra, o mundo e tudo que nele existe, tudo foi feito por Ele, por meio dele e é para Ele, você não vai conseguir brigar com isso. Se você é um cristão, você entende isso. Mas os nossos problemas não se evidenciam no campo racional, irmãos, do entendimento, mas na prática da vivência cotidiana da mordomia cristã. É na prática, na hora do vamos ver, que o entendimento sobre essa televisão, sobre esse celular, sobre essa estante, sobre esses livros, é na prática. O desafio é na prática, é na hora que a coisa acontece. O entendimento ele é até fácil, o desafio é prático. Quais os principais desdobramentos práticos da mordomia cristã? Como a Bíblia os apresenta? Como lidar com esses desafios? São esses os propósitos que nós esperamos explorar aqui nos próximos 50, 55 minutos de classe. E que Deus nos abençoe e que nos guie, então, nesses próximos momentos. Vamos avançar agora para o ponto 2, que agora nós vamos começar a tratar sobre mordomia, especificamente sobre alguns aspectos da vida cristã. Vamos falar primeiramente sobre a mordomia dos bens. Ponto 2, a mordomia dos bens. Você tem alguma dúvida de que tudo que você possui pertence a Deus? Você tem alguma dúvida? Se você tem, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus nesse texto de Jó, capítulo 41, verso 11. Jó, capítulo 41 e verso 11. Na verdade, o que nós temos aqui é um diálogo entre Jó e Deus. Jó vai se dirigindo a Deus e no meio das suas lutas, das suas aflições, Jó, humano como eu e você, fica sem entender diversas coisas. E ele, em alguns momentos, de fato, arrazoa com Deus, faz perguntas e questionamentos a Deus, e Deus começa a trazer respostas a ele. Inclusive, dentro dessas respostas, Deus muitas vezes é muito enfático com Jó, dizendo a Jó, Jó, onde você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei os luminares? Em outras palavras, Jó, quem é você para fazer esse tipo de pergunta? E aí, em determinado momento dessa resposta, Deus se dirige dessa maneira a Jó. Veja, Jó capítulo 41, verso 11. Ele pergunta a Jó assim, Jó, quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe?
pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Irmãos, que coisa gloriosa e intragável a nossa realidade humana. Humanamente falando, o homem não consegue aceitar o que está aqui. No versículo 11 do capítulo 41 de Jó. Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? O que você está reivindicando da parte de Deus? Que méritos você tem diante de Deus? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. Portanto, se você tem alguma dúvida de que tudo que você pertence, que tudo que você tem pertence a Deus, ande com esse versículo de Jó 41:11 embaixo do seu braço, para que você possa, naqueles momentos onde você começar a olhar as coisas com um certo ar de arrogância ou de possessividade, você lembre que tudo que chega para você, querido, é graça, é bondade, é dádiva da parte de Deus. Ele que está dizendo, tudo isso é meu. Tal qual aconteceu com José lá no Egito, constituído como braço direito de Faraó, não somos proprietários de absolutamente nada, mas mordomos que, espera-se, sejam achados idôneos e dignos. Vamos lá para Gênesis 39, 2 e 4. Desculpa, Gênesis 39, 2 a 4. Gênesis 39, 2 a 4. Você vai se lembrar da história que José, ele foi terrivelmente abandonado pelos seus irmãos e vendido para o Egito como escravo. E ali, por providência e por graça e por mão maravilhosa de Deus, ele achou mercê diante de Faraó, que era o grande rei do Egito. E a determinado momento, a determinada época, por graça e por bondade de Deus, Faraó passou a ser o braço direito, uma espécie de primeiro-ministro daquele reino, a quem Faraó tinha concedido autoridade sobre tudo. Mas nada daquilo era de Faraó. Ele tinha até a possibilidade de desfrutar de algumas coisas, mas não eram dele. Eram do rei Faraó do Egito. E é isso que trata esse texto de Gênesis 39, 2 a 4. Gênesis 39, de 2 a 4. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante Faraó, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Irmãos, essa é a ideia de mordomia. Nós somos mordomos que servem a um Senhor. Não é nosso. Nós estamos apenas administrando como mordomo, como aquele dos filmes que você vê lá, né? Que é o mordomo da casa. Ele tem ali umas prerrogativas, decisões sobre os funcionários, né? Certamente come também da boa comida que o rei vai comer, desfruta daquele ambiente, mas com limitações, porque aquilo não é dele. Ele é apenas o administrador, o mordomo. Essa é a ideia da disciplina e da doutrina da mordomia cristã. Agora veja essa pergunta. Honestamente, depois de trabalhar, suar a camisa, batalhar muito, conquistar, entre aspas, coisas na vida, é assim que você realmente se considera um mero mordomo de Deus? Ou você se acha proprietário do que lhe foi confiado? Proprietário da casa, dos móveis, do carro, das roupas, dos filhos, de tudo mais que você puder imaginar. Nós só temos duas possibilidades aqui. Ou nós entendemos e nos consideramos como mordomo e vamos nos portar como mordomo, ou nós nos consideramos proprietários e aí vamos nos portar como proprietários. O grande problema, irmãos, é que nós
entendemos que somos mordomo, mas nos comportamos como proprietários. Aí é que está a grande dicotomia, o grande contrassenso, o grande paradoxo da vida cristã. Entender que somos mordomos e nos comportarmos como proprietários. Deus quer, preste atenção nisso, porque isso é importante para fazer sentido, tá? Deus quer que desfrutemos das coisas que Ele permitiu que tivéssemos. Você vê que o tivéssemos daí está entre aspas, né? Porque não é nosso. Deus permitiu que nós tivéssemos algumas coisas e Ele quer que nós desfrutemos sim dessas coisas. Mas como mordomos delas, nós devemos lembrar que todas elas pertencem a Ele e, portanto, observem porque está grifado, devem ser usadas primeiramente para o seu reino. Olha em volta, mais uma vez, olha aí em volta de você essas coisas que estão aí. Eu estou falando só do ambiente que você está. E quando você sair desse ambiente e for para outros, olhe em volta também, na sua casa, dentro do seu quarto, olhe para a sua bicicleta, para a sua moto ou para o seu carro e tudo que está ali, e olhe com esses olhos. Deus quer que você desfrute disso. Ele permitiu. Mas como mordomo, você deve entender que essas coisas devem ser usadas prioritariamente para o reino dele. Veja 1 Coríntios 10, 26. 1 Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V do Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que existe é dele. Então, se é dele, tem que render glórias a ele. Se você é um mordomo leal, isso que você tem não é seu, é dele, deve render glórias a ele. Mais uma vez, o nosso problema não está no entendimento, está na prática, está na execução da doutrina da mordomia cristã. Mas e se alguém necessitasse agora de algum bem sob sua possessão? Pensa aí agora. Se alguém precisasse do seu instrumento musical, eita que ciúme! Eita que ciúme! Agora mesmo, recentemente, essa semana, numa aula, dessas aulas que estão acontecendo pelo Zoom, né? O João Vitor tem aula no meio dessa pandemia, vão se buscando alternativas. E a Ionara virou para mim e falou assim: o João vai ter aula de música, pega o seu violão aí porque ele precisa ir para aula de música. Irmão, confissões, quem gosta do instrumento e quem é músico sabe o carinho com o qual você trata o seu instrumento. Quando é para uma outra pessoa pegar o seu instrumento, é difícil. E se for criança, então vai bater, vai não sei de que e tal, e tal, e tal. Né? Essa é uma das perspectivas claras de que nós precisamos amadurecer a ideia da mordomia. Que o nosso primeiro pensamento é meu, vai estragar, quando eu quiser usar de novo, não vai estar do mesmo jeito. O meu violão, o meu carro. Eita rapaziada que tem um ciúme do carro danado. Que coisa terrível. Irmãos, tem gente que não deixa nem familiar tocar no seu carro. Tamanho ciúme que tem. Roupa, a mulherada que gosta de sapato, que gosta disso, que gosta de maquiagem. Eita, levou minha bolsinha de maquiagem, se cair no chão vai quebrar. Eita, ciumeira danada. Pensa no... Eu agora até cantei, né? Eita, ciumeira danada. Falei que nem Chicó agora, não foi? Porque é verdade, irmãos. Nós somos absolutamente possessivos com as nossas coisas. Se alguém agora precisasse do seu instrumento, se alguém agora precisasse do seu carro, se alguém agora precisasse da sua roupa, se alguém agora precisasse do seu óculos, como eu e você iríamos nos comportar? Essa reação nossa fala muito a respeito da nossa vivência prática em mordomia cristã. E se alguém lhe pedisse agora?
Será que nós nos portaríamos com uma liberalidade ou será que nós nos portaríamos de uma maneira egoísta, soberba? Se a resposta for a segunda, é porque nós não entendemos. Aliás, talvez até entendemos, mas nós não aceitamos a disciplina da mordomia cristã. Como você reagiria? 1 Coríntios 8:6. Nessa passagem eu primeiro fiz o comentário e não li o texto, né? Mas vamos ler o texto de 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Mais uma vez, se Deus quer que desfrutemos, outro ponto. Mas e se alguém necessitasse agora de algum bem sob a sua possessão? O seu instrumento, o seu celular. E se alguém precisasse agora, eu vou passar uma semana aí com o seu celular, porque eu estou precisando, né? O seu carro, como você reagiria? Todavia, para nós, é um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também dele. Nossos pensamentos e condutas relativos à mordomia dos bens revelam o amadurecimento do nosso cristianismo. 1 Crônicas 29:14. Crônicas 29:14. Primeiro livro das Crônicas 29:14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, olha que expressão maravilhosa, e das tuas mãos tu damos, retornamos para o Senhor. Tudo vem do Senhor e da mão dele, concedido a nós, nós fazemos retornar para ele. Nossos pensamentos e condutas relativos à mordomia dos bens revelam o amadurecimento do nosso cristianismo. Mais uma vez, olhe em volta. Nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade com isso. E acredito que você deva ter também, porque isso faz parte da nossa natureza. Olhe em volta, faça esse exercício. Isso não é seu. Olhe para aquele bem, aquele carro que está lá na sua garagem, que você considera como bem da sua vida. Olhe para aquele instrumento musical que você considera o que pode zelar por ele melhor. Olhe por aquele celular que você não quer que ninguém toque porque ele pode quebrar a tela e ninguém vai tratar como você trata. Isso vai revelar o caráter cristão que há em você. Se você e eu aprendemos de Deus que nós somos meros administradores temporários, ou se eu e você nos consideramos os proprietários disso. Possamos refletir nessa perspectiva, de maneira que nós podemos avançar agora para o ponto 3, onde nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, a mordomia dos recursos financeiros. Eu chamo a sua atenção aqui agora para essa primeira expressão do ponto 3. É uma expressão curiosa, muito direta, muito objetiva, e ela vai servir como base para esse ponto 3 inteiro, que nós vamos encerrar hoje aqui por esse ponto 3, para o conteúdo não ficar muito pesado, como a gente falou no início. Observe essa expressão, porque esse ponto 3 é o ponto onde nós vamos levar um pouco mais de tempo, talvez aqui no desenvolvimento de hoje, e ele é, mais uma vez, determinante para entendermos todo o desenvolvimento desse ponto da lição. Costuma-se dizer que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, o que é de fato engraçado, verdadeiro e revela muito da nossa concepção sobre mordomia cristã. O que esse ponto está dizendo para a gente? Talvez não há nada mais sensível em mim do que algo que não está determinantemente em mim, no meu corpo humano, mas está fora de mim, o bolso representando os meus recursos financeiros. Olha esse texto de Ageu, capítulo 2, versículo 8, profeta Ageu 2, 8.
E veja o que Deus fala a respeito dos recursos financeiros. Primeiro, nós falamos a respeito dos bens. Agora vamos falar a respeito dos recursos financeiros. Ageu, capítulo 2, verso 8. O profeta disse assim, profeta falando por boca de Deus. Aliás, Deus corrigindo, falando por boca do profeta, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É importante a gente lembrar aqui que prata e ouro eram os meios de moeda corrente do Antigo Testamento, e o foi também no Novo Testamento durante uma boa parte da humanidade, pelo menos até a economia moderna. Prata e ouro eram os meios de moeda corrente, era assim que se trocava riquezas no passado. Então, o que o Senhor está dizendo? Se fossem dias de hoje, talvez ele estivesse dizendo assim, olha, meu é o real, meu é o euro e meu é o dólar. Ou talvez, se você quiser ser mais moderno ainda, meu também é o Bitcoin, ou qualquer outro tipo de moeda corrente que você puder imaginar que esteja circulando sobre a face da Terra. São de Deus, pertencem a Ele, isso dito por Ele mesmo. Então, eu pedi você agora há pouco para fazer um exercício olhando em volta e tentando observar aí em tudo que estava ao seu redor e pensando, isso é de Deus, essa TV, esses livros, essa caneta, o celular, tudo isso é de Deus, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Agora eu queria fazer um novo desafio com você. Pega aí o seu aplicativo do celular, não faça isso agora que vai atrapalhar a dinâmica da aula. Mas aí você pega o aplicativo da sua conta do banco, você olha lá aquele saldo, aquele recurso que tem lá, e olhe observando que aquilo não é seu. Deus diz que minha é a prata, meu é o ouro, meus são os recursos financeiros que existem sobre a terra, meus são as moedas correntes, os meios de pagamento, tudo é meu. E se você, obviamente, não tem um aplicativo, você poderia imaginar, pegar o seu extrato do banco, olhar para ele, pensar da mesma maneira, isso aqui é de Deus. Ou se você não trabalha com banco, pode ser até que você não tenha esse tipo de costume, você pode olhar para aquele dinheiro que está guardado ali em algum lugar, ou pode olhar para o recurso que tem na sua carteira, ou até mesmo um cofrinho que você tenha com você. E você vai olhar e dizer, aquele recurso não é meu, ele é de Deus. Irmãos, isso é desafiador. Humanamente falando, isso é contra a nossa natureza. Mas é por isso que nós precisamos aprender com o Santo Livro, com a Palavra de Deus, porque ele nos dá o parâmetro do que é a realidade da vida cristã e quais são os princípios de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo, é o próprio Deus que está dizendo. O recurso que você tem na sua conta do banco, o recurso que eu tenho em termos de meio de pagamento, ou até você não tenha em conta bancária, guardado em algum lugar financeiramente, não são seus. É difícil disso descer para nós, enquanto homens pecadores. Mas essa é a essência, essa é a realidade. Você pode até dizer assim, Deus, eu não consigo encarar isso assim. Você pode até dizer isso, mas você não pode dizer que isso é seu e não é de Deus, porque é de Deus. Você pode ser bastante sincero e dizer, Deus, tem misericórdia sobre a minha vida, porque eu sei que isso é assim, mas eu não encaro assim. Essas são as dicotomias e as antíteses que a gente precisa quebrar na nossa vida cristã, ser realistas e olharmos que mordomia cristã é isso. Aquele recurso financeiro que tem na minha conta, ou que tem no meu cofrinho, ou que tem dentro da minha carteira, Deus me deixou temporariamente como gestor, como administrador dele, para que ele redunde em glórias ao seu santo nome. Apesar de contraditório, muitas vezes não vemos tanta distinção entre a maneira dos cristãos modernos e dos ímpios em tratarem recursos financeiros que possuem, como salário, rendas, poupanças, investimentos, etc. Mais uma vez,
um ponto extremamente chocante e desafiador para nós como cristãos, mas realistas. Muitas vezes a maneira como nós cristãos olhamos para esses recursos financeiros é igualzinho, é idêntica à maneira como os não crédulos olham para os seus recursos financeiros. Como é que o não crédulo olha? Isso aqui eu construí, isso aqui foi a força do meu suor, isso aqui foi a minha dedicação, o meu trabalho, isso é meu. E muitas vezes, tristemente, nós olhamos também de igual maneira para os nossos recursos financeiros. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, no verso 10, veja, Paulo está escrevendo a Timóteo, um pastor, seu discípulo na fé, para que ele oriente a outros crentes. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos inclusive se desviaram da fé. O que Paulo está dizendo, o que a palavra está dizendo, é orientação para crente, apegado aos seus recursos financeiros. Isso é uma triste realidade, mas nós precisamos nos confrontar com ela, pedir diariamente graça, misericórdia a Deus, para não sermos conforme os ímpios, relativo aos seus recursos, salários, rendas, poupanças, investimentos, ou até mesmo um pequeno cofrinho no qual você guarde os seus recursos financeiros. Agora nós vamos começar a entrar em alguns aspectos práticos da administração da mordomia cristã em termos financeiros cotidianos. Observe o seguinte: o cristão autêntico é alguém reconhecidamente liberal. Você sabe o que é alguém liberal? É aquele alguém que não retém para si, é alguém que dá, é alguém que está disponível e disposto a entregar e a não reter. Veja o que diz o texto em Atos capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou seja, é necessário, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Isso é princípio do cristianismo. O cristão autêntico é alguém reconhecidamente liberal, que está disposto a dar. O cristão verdadeiro, ele é também sensível às necessidades dos seus irmãos em Cristo. Atos 4, 34 e 35. Atos 4, 34 e 35. Nós temos uma admiração muito grande pela igreja do primeiro século, por aquela igreja que nos primeiros dias semeou os princípios do cristianismo e nos mostrou o que era a nova relação que Deus havia construído entre ele e os homens e como esses homens deveriam se relacionar entre si. Mas há uma coisa muito importante. Nós admiramos aquilo lá no passado como se fosse uma espécie de um monumento que ficou no passado. Não há nada que nos deixe claro na Bíblia que aquele modelo do passado tenha sido superado e não deva ser vivenciado nos dias de hoje. Mas observe como viviam aqueles crentes no primeiro século. Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E sabe por que isso acontecia, irmãos? Porque aqueles queridos irmãos lá do primeiro século tinham uma noção muito mais clara a respeito de mordomia do que nós. Eles tinham na sua cabeça muito mais clara que aquilo não eram possessões deles, aquilo eram dádivas, presentes, graças de Deus, entregues a eles naquele momento para que eles fossem os administradores para resultar em glórias a Deus. Por isso que esse comportamento era um comportamento fluido e era um comportamento prático, porque a noção de mordomia cristã era muito mais vívida e era muito mais real para eles e muito mais prática do que tem sido para nós
aqui hoje no século XXI, vivendo em meio a um mundo mercantilista, a uma economia acelerada e uma economia moderna. Mais uma vez, esse é o nosso grande desafio. Não é o do entendimento teórico da mordomia cristã, é da vivência prática. Isso é palavra de Deus, isso é genuína palavra de Deus. Também 1 João 3,17, vamos lá, para 1 João 3,17. Olha aqui a advertência dura e pesada, mas totalmente realista da palavra de Deus. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, que advertência terrível, mas necessária a nós. A palavra de Deus está nos ensinando o seguinte: se você tem abundância, se você tem até mais, não precisa nem ser em abundância, se você tem mais do que aquele que está necessitado e você não está disposto a partilhar do que você tem com aquele seu irmão que é necessitado, a Bíblia pergunta: como pode permanecer em você o amor de Deus? Mais uma vez, lendo o texto: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo, e ela é a autoridade, ela é a verdade. O cristão verdadeiro é sensível à necessidade dos seus irmãos. Questões neotestamentárias a respeito do dízimo à parte: o cristão bíblico é alguém que emprega sólidos recursos financeiros na causa de Cristo. Aqui nós temos talvez duas questões a separar nessa sentença. A primeira é relativa às questões do dízimo no Novo Testamento. Veja, esse é evidentemente um assunto sobre o qual não há uma unanimidade entre os cristãos. Questão do dízimo no Novo Testamento. Não há sequer uma unanimidade dentre o nosso próprio movimento batista regular. Há aqueles que defendem que o dízimo é válido para o Novo Testamento, há aqueles que defendem que o dízimo não é válido mais para o Novo Testamento, há aqueles inclusive que defendem com muita veemência a caducidade do dízimo e da prática do dízimo no Novo Testamento. Eu sinto uma necessidade aqui, talvez nos 3-5 minutos, só fazer uma contextualização rápida a esse respeito, porque senão possivelmente o resto da sentença e o restante do ponto 3 pode perder algum pouco de sentido para nós. Veja, relativo ao dízimo no Novo Testamento, embora não vá ser possível estender esse assunto aqui em 3-5 minutos, isso é um tema muito abrangente, talvez para uma classe inteira, talvez para um estudo de um mês inteiro, mas só introduzindo esse assunto, um raciocínio teológico mais prático. De fato, irmãos, nós não vamos ver nos evangelhos, no Novo Testamento, nem nas cartas de Paulo, nem em outras partes do evangelho, não vamos ver ordenanças a respeito do dízimo. Isso é um fato. Talvez a única passagem na qual Jesus cita o dízimo de maneira direta é aquela de Mateus 23, aonde ele está falando ali não necessariamente aos cristãos gentios, ele está se dirigindo a judeus, ortodoxos, fariseus, que eram na verdade uma classe que se considerava superior e consideravam-se muito justos diante de Deus e acreditavam que os seus méritos, as suas próprias ações poderiam justificá-los diante de Deus. E Jesus, naquele capítulo 23 de Mateus, ele está trazendo uma série de recriminações a respeito do comportamento daqueles escribas, fariseus, melhor dizendo, e ele fala a respeito do dízimo para aqueles fariseus. E ele de fato diz assim: vocês dão o dízimo da colheita, da hortelã, da cultura que vocês fazem, mas vocês negligenciam outros pontos da lei. Vocês são hipócritas. Já que vocês estão apegados à lei e dando o dízimo, vocês deveriam cumprir o restante de toda a lei. E o contexto daquele versículo é: vocês devem dar o dízimo,
e cumprir o restante, já que vocês acreditam que a lei é suficiente para salvar vocês. Se você cumpre um ponto da lei, você deve cumprir todos. Então a expressão que Jesus usa é: vocês dão o dízimo da colheita e negligenciam outros princípios da lei. Hipócritas, vocês devem dar o dízimo e cumprir também com os outros princípios da lei, já que vocês acreditam que essa lei pode salvar vocês. Então veja, é talvez a única expressão que você vai encontrar da boca do próprio Cristo, que se não for olhada a fundo a quem ela estava sendo dita, em que contexto, que era um contexto de recriminação de comportamento hipócrita religioso, você vai até dizer: não, Jesus falou a respeito do dízimo no Novo Testamento. Sim, falou nesse contexto e de fato falou nessa perspectiva. Não estava se dirigindo a cristãos gentios, estava se dirigindo mais uma vez a judeus que queriam e acreditavam que seus próprios esforços poderiam levá-los a um momento de justificação diante de Deus. Fora isso, você não vai encontrar em outras partes do Evangelho ordenanças referentes ao dízimo. Então, isso deve nos dar uma noção de que o dízimo não é uma obrigação legal do Novo Testamento. Mais uma vez, reforço, não há nenhuma ordenança no Novo Testamento a respeito do dízimo. Porém, o que precisa ficar claro, sobretudo para aqueles que são extremamente críticos e defensores da quebra do dízimo para o Novo Testamento, que ele não vale, porque isso é coisa da lei e tal. No fundo, se você for olhar direitinho, o que essas pessoas que são extremamente críticas a respeito da prática do dízimo no Novo Testamento, mais uma vez, embora ela não esteja classificada como uma prática neotestamentária, é verdade, mas muitas vezes o que está por trás disso é uma autodefesa, é uma maneira de se esconder por trás de um álibi para não ofertar, para não contribuir, para ser, vamos dizer, mesquinho na sua relação de oferta com Deus. Não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Esquecem-se essas pessoas, ou não observaram, que a prática da oferta no Novo Testamento ela é muito mais exigente ainda do que do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era uma questão de prática de lei. Era um rito. Você chegava lá, 1/10 daquilo que era a sua renda, você entregava lá, estava cumprida a sua missão. Você sabe como é que é a oferta no Novo Testamento? A oferta no Novo Testamento, ela deve ser segundo a proporção do que cada um de nós recebemos. É isso que a palavra de Deus nos diz. E o que nós recebemos de Deus foi grandioso, foi um presente gigantesco. Como é que você pode pagar? Como é que você pode retribuir segundo aquilo que você recebeu? Isso é impagável. Segundo, a oferta no Novo Testamento, ela deve ser de maneira regular. Nós ainda vamos chegar nesse texto no desenvolvimento desse ponto 3. A oferta no Novo Testamento, ela deve ser voluntária. Ela deve ser de coração aberto, de coração generoso, e ela deve ser ainda extremamente significativa e generosa em termos de montante, em termos de volume. E tudo isso, irmãos, para completar a dificuldade do Novo Testamento, ainda deve ser feito com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o desafio da oferta no Novo Testamento, ele é muito maior e ele é muito mais crítico do que no Antigo Testamento, que era um rito. 10%, aqui cumpriu, está cumprido. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, as ofertas devem ser dadas segundo a proporção do que nós recebemos, e nós recebemos demais, de maneira voluntária, de maneira generosa e de maneira alegre. Então isso é muito mais difícil do que aquele dízimo do Antigo Testamento. O que os cristãos do Novo Testamento fazem, e é importante que nós entendamos isso, é utilizarem aquele parâmetro do dízimo do Antigo Testamento como uma referência, como algo a ser olhado e que poderia ser olhado inclusive como um parâmetro mínimo. Porque se enquanto Deus exigia sacrifícios de lei e os homens não poderiam cumprir, era exigido 10% do homem, ainda mais agora que eu não fiz nada, recebi tudo de graça, eu deveria dar pelo menos aquilo que era dado quando a minha condição era impagável e miserável diante de Deus. Percebe isso? Então, esse deve ser o olhar do cristão no Novo Testamento.
O dízimo no Novo Testamento não é dado como uma obrigação, como um ponto de lei ou como um ponto coercitivo. Mas se você olha para um parâmetro de dízimo como 10%, como um parâmetro referencial e pelo menos mínimo daquilo que deveria ser a sua relação com Deus, então essa relação de dízimo ela é válida. Voltando aqui para o ponto, questões neotestamentárias a respeito do dízimo à parte, e aqui eu fiz essa consideração. O cristão bíblico é alguém que emprega sólidos recursos financeiros na causa de Cristo. Vamos lá para Marcos 12, 41 e 42. É um texto que vai, de fato, embasar essa exposição rápida que a gente fez aqui, como deve ser a oferta no Novo Testamento. Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, e aqui cabe uma consideração, você sabe que as viúvas eram mulheres socialmente excluídas na sociedade judaica. Então, além de ser viúva, ela era uma viúva pobre. Depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram os outros ofertantes, ou todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, o seu sustento. Veja, irmãos, aquela viúva pobre, ela deu tudo que ela possuía. Certamente ela tinha uma noção muito clara a respeito do que ela devia a Deus, de como ela deveria entregar segundo a proporção que ela recebeu. Importante dizer a vocês aqui que nós não estamos com isso referendando em nenhum momento, muito pelo contrário, aquela chamada teologia moderna da prosperidade, que diz: olha, deu tudo, se desfaça de tudo, porque Deus vai lhe retribuir em dobro. Isso não é bíblico e não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando de princípios. Aquele a quem muito foi entregue, e aquele que recebeu muito tem um coração generoso para entregar na medida daquilo que ele recebeu. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus, e é assim que deve ser encarada a oferta e o dízimo no Novo Testamento, já feita essa consideração que nós acabamos de fazer. Então, questões do dízimo à parte no Novo Testamento, o cristão bíblico é alguém que emprega sólidos recursos financeiros na causa de Cristo. Sólidos, não é o que sobra, não é quando dá, não é uma lambuja, é solidez, segundo a medida do que nós recebemos. Quanto mais prosperamos, mais devemos ofertar e devolver a Deus, segundo 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas a seu favor. Aqui nós temos 2 princípios. Primeiro, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte. Isso dá a ideia de regularidade. Lembra que nós falamos que a oferta no Novo Testamento é regular? Ela não é pontual. Isso é um princípio. Era assim que os cristãos originais lá no livro de Atos, no primeiro século, viviam. Tinham regularidade. No primeiro dia da semana, eles faziam isso. E aqui dá uma ideia de ato contínuo. E como é que eles faziam isso? Segundo a sua prosperidade. Então, quem tinha mais prosperidade contribuía mais, quem tinha menos contribuía menos. Isso em termos de valor monetário. Porque o valor da oferta não é dado e nem é medido pelo cifrão que cai lá, e sim pela sua generosidade, quanto você disponibilizou em gratidão a Deus. Isso revela a nossa consciência a respeito da liberalidade divina. A liberalidade divina é aquela perspectiva doutrinária que entende que nada é nosso. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Portanto, é das mãos dele que nós retornamos para Ele, porque nós somos meros mordomos, nós somos meros administradores, e Deus dá o que Ele quer
a quem Ele quer, da forma como Ele quer, inclusive as riquezas. Veja Eclesiastes 5,19. Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ao homem próspero, foi Deus quem o fez próspero. Ah, foi o meu trabalho, foi o meu suor. Pode até ter sido um meio, sim, mas se você suou, se você transpirou, foi porque você teve saúde. Quem é que lhe dá saúde? É Deus. Quem é que faz com que você esteja em cima de uma cama ou você esteja são? É Deus. Se você fez bons negócios, quem fez com que esses bons negócios e essas oportunidades chegassem até você? Foi Deus. Se você conseguiu, de uma certa maneira, fazer bons investimentos e boas aplicações, quem foi que lhe deu intelecto, capacidade, perspectiva para fazer isso? Foi Deus. Então todos os recursos são dele e, portanto, devem voltar para ele para render glórias, sobretudo a prosperidade, porque nós entendemos que a palavra de Deus diz claramente: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, foi Deus quem conferiu. E aí a riqueza aqui não entenda como alguém milionário, não. Entenda a riqueza como recurso. O que você tem é alguma riqueza. O mínimo que está na sua carteira é alguma riqueza. E está aí, porque foi Deus quem concedeu. Isso é dom, isso é graça de Deus. Para o convertido, um empenho financeiro sólido e regular, repare, sólido e regular na causa do Evangelho, muito além de uma obrigação legal, é um ato de adoração. Segunda de Paulo aos Coríntios 9,7. 2 Coríntios 9,7. Segunda Coríntios 9,7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Lembra do desafio que nós falamos da oferta do Novo Testamento? É desafiadora, porque o empenho financeiro sólido, generoso e regular na causa do Evangelho, ele não é uma obrigação legal, mas ele é um ato de adoração, ele é um ato de reconhecimento, ele é um ato de louvor a Deus pela obra dele em nossas vidas. Assim, preste muita atenção nisso aqui agora, irmãos. A pergunta correta não é quanto devo dar a Deus, mas quanto devo ficar para mim mesmo, daquilo que é dele, daquilo que pertence a ele, das riquezas que pertencem a ele. Irmão, se nós olharmos nessa perspectiva, nós vamos parar com essas discussões infrutíferas a respeito de dízimo ou não dízimo no Novo Testamento. Isso vai ser absolutamente secundário. Esse escudo de dízimo não é, isso vai cair. Porque nós vamos entender que tudo é dele, nós somos meros administradores, então não importa o percentual aqui que eu estou entregando a Deus, o que importa é o quanto de Deus que eu estou ficando para mim. Esse é o raciocínio mais produtivo e mais correto em termos de mordomia cristã. Deus deseja que a sua oferta seja uma expressão do amor que você tem por ele, e não uma ação de legalismo. Lucas 7, 44 a 47. Lucas 7, 44 a 47. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Preste atenção agora, por isso te digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Essa é a essência da generosidade da oferta do Novo Testamento.
Deus deseja que a sua oferta seja uma expressão do amor que você tem por Ele, e não um ato mecânico, ou um ato coercitivo, ou um ato legalista. A forma como lidamos com os recursos financeiros, irmãos, que não são nossos, apenas nos foram confiados, é um eficaz parâmetro para avaliarmos nosso amadurecimento cristão. E o que disse o Senhor lá em Mateus, capítulo 6, versos 20 e 21? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Sabe por que, irmãos, nós não conseguimos entender direito a perspectiva da mordomia cristã? Porque o nosso coração está nas riquezas, o nosso coração está nos recursos. Então, de alguma forma, nós não queremos aceitar essa perspectiva de que aquilo não é nosso, nós estamos apegados a isso, porque o nosso coração está ali. O que nós precisamos é entender que tudo é de Deus. E como graça e dádiva de Deus, Ele nos tem dado a oportunidade de sermos mordomos, servirmos a Ele por meio daquilo que temporariamente Ele nos confiou. Fechando essa reflexão final para esse ponto 3, e nós encerramos assim essa classe de hoje. A forma como temos administrado nossos bens e recursos redundam em glórias expressivas a Deus? Essa é a pergunta que nós queremos encerrar essa classe hoje pela manhã. A forma como temos administrado bens e recursos redundam em glórias expressivas a Deus. Se elas redundam em glórias expressivas a Deus, nós somos bons mordomos. Se não redundam em glórias expressivas a Deus, nós somos péssimos mordomos e precisamos aprender, por graça e por bondade de Deus, essa santa doutrina. Vamos orar. Pai querido, Deus de misericórdia e graça, que a Tua palavra, Deus, entre em nossas mentes e em nossos corações, por Ti mesmo, pela Tua bondade, que o Teu Santo Espírito, Deus, nos ensine, rasgue o nosso coração, nos mostre o que precisamos mudar e aonde temos errado na nossa conduta e no nosso cristianismo. Faz isso por bondade, porque nós não merecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, querido, se assim Deus nos permitir.